Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia em homens fiéis, que seja idôneo para também ensinar a outros. Amém. Meus irmãos, eu quero com muita humildade nesta manhã ministrar-vos uma palavra. Nós estamos falando na Assembleia de Deus do Belém, do Belenzinho, onde aqui é um celeiro de ensinadores, de pregadores. Eu sonhei muito para estar em uma reunião como essa, e sempre que planejava não era possível, mas Deus permitiu-me estar aqui nesta manhã. Eu quero compartilhar uma palavra na área ministerial, que é a área que eu me dedico. Há alguns anos do meu ministério, minha cabecinha está branca assim, mas eu estou com 44 anos, ainda sou bebê, tenho muito para aprender com os irmãos, com os mestres, que aqui se encontram nesta manhã. Nós encontramos aqui uma palavra, quando Paulo escreve ao seu filho Timóteo. Timóteo, que Paulo trata com ele de uma forma assim, tão especial. Alguns tratamentos que Paulo dá a Timóteo, nós não encontramos ele dando a nenhum outro de seus companheiros. Ele chama Timóteo de seu verdadeiro filho na fé. E quando eu leio essas epístolas pastorais, eu paro sempre a pensar na humildade do apóstolo Paulo, na grandeza desse homem, grande teólogo do Novo Testamento, grande mestre de Bíblia, e nas suas palavras de aconselhamento a Timóteo. Timóteo, que era um obreiro ainda jovem, muito usado por Deus, mas que ainda tinha um reconhecimento, que conhecia, que ainda precisava de aprender, de ouvir. E eu costumo sempre dizer que um dos perigos que nós atravessamos no ministério que nós exercemos é pensar que a gente não precisa mais de aprender, né? Enquanto nós estamos ouvindo ministrações, como a que ouvimos aqui na manhã desse dia, que eu penso que esse momento é um dos momentos muito importantes na vida de um obreiro, que deveríamos abrir bastante os nossos ouvidos para recebermos de Deus uma orientação. É um momento importante. Nós passamos muito tempo de nossa vida pregando, ensinando, pastoreando, e esse momento é um momento em que a gente para receber, para ouvir algo de Deus para nossas vidas. Eu tenho que crer que nós precisamos sair daqui desta manhã levando algo novo nas nossas vidas. Quando chegarmos lá no púlpito de nossas igrejas, onde estamos pastoreando, na congregação onde nós estamos dirigindo, nós precisamos ter algo novo para transmitir. Eu creio nisso, recebi muito de Deus aqui nesta manhã para a nossa vida, e ainda há muito espaço, nós precisamos ver isso. E Paulo, com humildade, ele dirige a Timóteo, que também tinha na sua vida um espaço para poder aprender. E voltando para trás, eu fico assim olhando quando Paulo dirige a ele. E Paulo disse: tu conhece e sabe de quem tem aprendido. Paulo reconhece que ele também não é o único mestre. Paulo faz um reconhecimento que Timóteo já havia recebido algo de alguém. E aqui nós estamos cercados de mestres, exegetas, grandes intérpretes da Bíblia e conhecedor das línguas originais. Quando nós olhamos aquela palavra ali que Paulo dirige a Timóteo, e ele diz assim: tu sabe de quem tem aprendido? Não tem como você trazer do original para o português, porque a palavra ali está em plural. Não existe plural de quem. Mas lá está. Todo mundo que tem acesso aos originais sabe muito bem do que eu estou falando. Então Paulo faz um reconhecimento dizendo que ele já sabia. Sabe de quem você tem aprendido? De quem Paulo estava falando? Eu começo a pensar, sabe que Paulo falava dos primeiros passos do discipulado, daquele jovem obreiro,
que havia sido instruído por sua mãe, por sua avó, não sei, né? Paulo traz esse reconhecimento na vida de Timóteo. E eu pensei em falar aqui algumas coisas dentro desse texto que eu achei muito interessante. Primeiro, Paulo diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo a Timóteo para ele ser dependente de Deus em todos os momentos de sua vida. O que eu estou falando aqui nesta manhã não é de particular de ninguém, dos senhores que são pastores de igrejas, pastores presidente de campos, dirigem setores e outras coisas, que nós estamos vivendo os dias hoje, não é? Que as pessoas parece que não dependem muito mais de Deus. Os recursos da mídia estão aí, nós louvamos a Deus por isso, os belíssimos comentários bíblicos que existem, as bíblias de estudos que existem e tal e tal. Porém, queridos, nós nunca podemos esquecer que nós somos 100% dependentes da graça de Deus para cumprir o ministério eficazmente sobre a face da terra. Ainda é nos pés de Jesus, ainda é nos joelhos, que Deus está revelando a mensagem que a igreja precisa de ouvir. Ainda é lá no altar de Deus, na oração, de onde o Senhor está revelando a mensagem que a igreja precisa ouvir. Nós precisamos ter sempre a consciência disso, uma boa consciência disso, que o povo está reunido nos templos, ou reúne nos templos, não é para ouvir filosofias, uma teologia vazia, fraca, que não tem poder para nada, conforme nós já ouvimos aqui, nos países o que está acontecendo, o vento que está soprando por aí, não é? As pessoas estão querendo naturalizar todas as coisas, humanizar todas as coisas, mas nós, assembleianos, pentecostais, ainda acreditamos que quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos, e jejuamos e buscamos a Deus, o Espírito Santo ainda está falando aos nossos ouvidos, revelando a nós a mensagem que temos que pregar. Então ele diz: você nunca esqueça disso. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Meu querido companheiro, pastor, obreiro do Senhor que se encontra aqui nesta manhã, eu não sei o que você está passando, quem sabe você está atravessando uma dificuldade no seu ministério, quem sabe as coisas não estão acontecendo como você queria, quem sabe você trabalhou muito em 2012 como aqueles homens que lançaram a rede sobre o mar e não aconteceu nada, mas eis que o Mestre vem vindo nesta manhã, trazendo uma palavra de renovo para o nosso ministério, dizendo: lança a rede à direita e acharás. O Senhor está dizendo nesta manhã: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2013 será diferente, nós vamos receber uma nova direção de Deus, uma orientação de Deus, nós vamos semear e vamos colher, a colheita será abundante sobre o nosso ministério, fortalecemos nele nesta manhã, porque ele está presente sobre nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. É preciso desse fortalecimento, dessa graça divina sobre nossas vidas, para cumprir eficazmente o nosso ministério. A nossa igreja, graças a Deus, que cresceu muito, nós temos hoje grandes ensinadores, teólogos, eu glorifico ao Senhor Deus por isso. Aliás, isso foi sempre uma marca das Assembleias de Deus. Não é verdade que nós não tivemos grandes mestres no passado, tivemos sim. Na verdade, o que sempre houve é alguém que não valoriza muito a palavra, mas nós tivemos bons ensinadores desde o início da nossa denominação. Eu glorifico ao Senhor, 16 anos de idade, eu comecei a liderar grupo de jovens na igreja, aonde eu servia ao Senhor. De lá para cá, Deus tem me dado a oportunidade de ouvir boas mensagens, bons ensinamentos, mas isso veio lá de longe. Lamentavelmente, nem muitas pessoas valorizam isso, não é? Mas não é porque nós não tivemos e não temos bons ensinadores da palavra de Deus. Então, ele está dizendo: fortifica-te na graça que é em Cristo. E aqui vem uma outra palavra que ele diz: e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos
para também ensinar os outros. Sabe o que eu vejo aqui? Senhores, as qualidades de um verdadeiro obreiro chamado por Deus. Glória a Jesus. E eu costumo dizer, às vezes repetidamente ou repetidas vezes, que o ministério cristão não é lugar de aventureiros e nem de curiosos, né, pastor Eliezer? É lugar de homens que foram verdadeiramente, primeiramente que tiveram um encontro com Deus, que foram convertidos, que experimentaram uma genuína conversão, primeiro. E em segundo lugar, que foram chamados por Deus, numa vocação divina, como diz lá o escritor aos Hebreus, que foram chamados por Deus como Arão. E eu estava fazendo uma rápida meditação sobre aquela palavra. Quando nós olhamos sobre o ministério de Arão não tem nem por que dizer que Arão foi empurrado para o ministério e foi manipulado, porque Arão foi verdadeiramente escolhido por Deus, foi a prova. Arão passou na prova quando era para fazer a escolha de sacerdote. Arão preencheu os requisitos, quando o cajado de Arão não apenas brota, mas também dá flor e floresce. Então não há nenhum monopólio no ministério de Arão, e diz lá o escritor aos Hebreus, que tem que ser chamado por Deus como Arão. E Paulo está instruindo então Timóteo, que constituísse-se em obreiros. Que lindo, nesta manhã, falar para uma plateia de obreiros como essa. Como a minha alma se alegra nesta manhã, em ver tantos homens de Deus reunidos nesta manhã, pessoas que foram chamadas por Deus para exercer o ministério. Glória a Jesus. Isso é sinal que o reino de Deus está crescendo e vai crescer muito mais ainda, porque essa foi também uma das preocupações de Jesus. Jesus não subiu para o céu enquanto ele não preparou um grupo de homens capazes para dar prosseguimento na missão para a qual ele veio desempenhar na face da terra. Mas Paulo está dizendo, por favor, não é qualquer um. Glória a Jesus. Aleluia. Confia primeiro a homens fiéis. Os infiéis não têm parte no ministério cristão. Não há lugar para infiéis no ministério. E enfim, aqui vai muito sobre a fidelidade. Depois ele diz que seja idôneo, para que também ensine a outros. Que Deus nessa manhã possa continuar nos abençoando. E que possamos cada dia mais triunfar, avançar nessa obra para a qual o Senhor Deus nos chamou. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, presidente, por essa oportunidade. Glória a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Meus amados, está se aproximando o horário do almoço.